As pirâmides do Egito, monumentos de uma engenhosidade inigualável, têm sido objeto de fascínio e mistério ao longo dos séculos. Suas origens e métodos de construção desafiam as explicações tradicionais, lançando uma sombra de mistério que tem intrigado historiadores, arqueólogos e buscadores espirituais. Nesse contexto, as revelações de Dolores Cannon, uma renomada terapeuta de regressão a vidas passadas e pesquisadora do inexplicável, oferecem uma perspectiva espiritual profunda e revolucionária sobre essas estruturas antigas. Dolores Cannon, através de suas extensivas sessões de hipnose quântica, explorou as profundezas da consciência humana, desvendando histórias de vidas passadas que se entrelaçam com a história da Terra de maneiras inesperadas. Suas descobertas sugerem que a construção das pirâmides vai muito além do trabalho físico. Elas seriam o resultado de uma fusão entre a sabedoria espiritual antiga e tecnologias avançadas, possivelmente de origens extraterrestres. Imagine por um momento que as pirâmides não foram apenas construídas com a força bruta dos trabalhadores, mas também com o uso de tecnologias de levitação sonora e conhecimentos que desafiam as leis da física, conforme sugerido nas sessões de Cannon. Este conhecimento, disse, foi transmitido por seres de dimensões superiores, com o intuito de criar um centro energético que transcende a compreensão material, servindo a propósitos que vão além da majestade arquitetônica. Seriam portais para outras dimensões, bibliotecas de sabedoria cósmica e catalisadores para a evolução espiritual da humanidade. A abordagem de Cannon nos convida a olhar além da superfície, sugerindo que as pirâmides são muito mais do que tumbas ou monumentos. Elas são a chave para compreender nossa própria existência e conexão com o cosmos. Esta visão não só desafia a nossa compreensão da história, mas também amplia as possibilidades do que é humanamente e espiritualmente possível. Portanto, ao contemplarmos as magníficas pirâmides do Egito, somos chamados a questionar não apenas como elas foram construídas, mas também por quê e por quem. As respostas a essas perguntas, conforme sugerido pelas explorações de Dolores Cannon, têm o potencial de não apenas nos chocar, mas também expandir nossa consciência, revelando a verdadeira magnitude do nosso lugar no universo. Prepare-se para uma jornada que transcende a história, a ciência e o próprio tempo, enquanto desvendamos o mistério das pirâmides sob uma luz completamente nova e espiritualmente iluminada. A história da Grande Pirâmide de Gizé nos remete a um passado onde a engenhosidade e o conhecimento transcendiam os limites do que consideramos possível. É fascinante refletir sobre como essas civilizações antigas, dotadas de um entendimento avançado em matemática, arquitetura e astronomia, conseguiam comunicar-se e disseminar seus conhecimentos. Parece que participavam de uma espécie de rede global de compartilhamento de ideias, uma maneira de interconexão que desafia a nossa concepção de isolamento na antiguidade. As investigações de Dolores Cannon nos incentivam a explorar essas conexões, instigando-nos a ir além do convencional e a questionar a verdadeira amplitude de nossa história comum. Portanto, resta a questão: quem foram os verdadeiros construtores das pirâmides? E que outros feitos de engenharia antigos ainda estão à espera de ser redescobertos, prontos para revelar mais sobre as habilidades e interconexões de nossos antepassados? À medida que removemos as camadas de história acumuladas ao longo dos séculos, nos deparamos com a beira de um novo entendimento, um convite de Dolores Cannon e das peculiaridades arqueológicas para mergulhar fundo. O mistério que envolve as pirâmides, especialmente aquelas situadas no Planalto de Gizé no Egito, sempre capturou a imaginação de historiadores, arqueólogos e leigos. Novas descobertas arqueológicas estão desafiando a visão estabelecida de que a proeza arquitetônica dessas civilizações teve início há apenas 5.000 anos. Estas estruturas, que demonstram uma complexidade e sofisticação muito além de sua época, levantam a questão de como tais realizações foram possíveis para os povos antigos. Um dos elementos mais fascinantes na construção da pirâmide é a precisão inigualável com que essas antigas maravilhas foram erguidas. A Grande Pirâmide é um monumento à genialidade daqueles tempos. Contrariando muitos equívocos, ela se destaca não apenas pela falta de sua pedra de topo, mas também como um enigma de engenharia que a tecnologia contemporânea ainda encontra dificuldades para imitar.
Registros históricos situam sua construção aproximadamente entre 2580 e 2560 a.C., sob o reinado de Khufu, revelando uma era de realizações monumentais. A dimensão da obra na Grande Pirâmide de Gizé transcende o mero aspecto físico, mergulhando nas profundezas da sabedoria antiga. Esta pirâmide, alinhada com precisão quase perfeita aos pontos cardeais, serve como um testemunho não só da engenhosidade humana, mas também de uma compreensão profunda dos ciclos celestiais e da própria Terra. Esse alinhamento estelar sugere uma harmonia entre o céu e a Terra, um conhecimento que, segundo alguns estudiosos, poderia ter sido influenciado por visitantes de outras dimensões ou civilizações extraterrestres, uma teoria que encontra eco nas pesquisas de Dolores Cannon sobre a existência de conhecimento avançado transmitido por seres de outras realidades. Além da precisão arquitetônica, a Grande Pirâmide encerra mistérios relacionados à sua função. Tradicionalmente vista como um mausoléu, essa interpretação vem sendo questionada por evidências que apontam para um propósito mais complexo e multifacetado. Alguns teóricos propõem que a pirâmide poderia ter sido usada como um instrumento de poder, capaz de canalizar energias cósmicas para fins de cura, meditação ou comunicação interdimensional, reforçando a ideia de que as pirâmides eram mais do que simples túmulos ou monumentos estéticos. A complexidade do interior da Grande Pirâmide, com suas câmaras ocultas e corredores misteriosos, continua a desafiar os exploradores modernos. Recentemente, tecnologias de ponta, como a tomografia por muões, revelaram novos compartimentos internos previamente desconhecidos, sugerindo que ainda temos muito a aprender sobre essas estruturas. Essas descobertas alimentam a especulação sobre os conhecimentos perdidos das civilizações antigas e a possibilidade de que tais estruturas possam conter chaves para entender tecnologias esquecidas ou mesmo aspectos desconhecidos da nossa existência. Nesse contexto, a Grande Pirâmide de Gizé emerge não apenas como uma maravilha arquitetônica do mundo antigo, mas como um convite para expandir nossa compreensão sobre a história humana, a capacidade de nossos antepassados e a interconexão de nosso planeta com o cosmos. Conforme avançamos em nossa jornada de descoberta, inspirados por trabalhos como os de Dolores Cannon, nos deparamos com a possibilidade de que a verdadeira história das pirâmides e das antigas civilizações seja muito mais rica e surpreendente do que jamais imaginamos, desafiando-nos a reavaliar não apenas o passado, mas também o potencial infinito do presente e do futuro. Na década de 1980, emergiu uma teoria surpreendente sobre a construção das pirâmides do Egito, sugerindo que as pedras, originalmente extraídas de pedreiras locais, eram transformadas em pó, combinadas com um ligante e moldadas in situ, alcançando uma precisão até então inimaginável. Essa hipótese, introduzindo a noção de pedras artificiais, revela um nível de sofisticação e entendimento tecnológico não previamente reconhecido nos antigos construtores. As ramificações dessa descoberta são vastas, repercutindo até mesmo no cenário geopolítico das últimas décadas do século XX. Um evento notório, ocorrido por volta de 1990, logo antes da Guerra do Golfo, ilustra essa influência, quando intervenções dos Estados Unidos impediram que Saddam Hussein aplicasse essa técnica milenar avançada para reforçar seus bunkers militares, evidenciando a durabilidade e superioridade dessas antigas práticas de construção que a engenharia moderna ainda luta para adotar integralmente. Adjacentemente, os mistérios envolvendo a esfinge se aprofundam. A erosão peculiar observada em sua estrutura de calcário contradiz os cronogramas estabelecidos de sua construção. Pesquisas conduzidas pelo geólogo Robert Schoch sugerem que tal erosão é resultado de exposição prolongada à água, apontando para um clima significativamente mais úmido, que remonta a mais de 12 mil anos atrás, antes da desertificação do Saara. Essa teoria, embora controversa, amplia drasticamente a presumida idade da esfinge, insinuando a existência de uma civilização avançada muito antes do que os registros históricos tradicionais admitem. Contrariamente à crença popular de que as pirâmides foram construídas exclusivamente como tumbas, a ausência de inscrições e artefatos sugere uma função mais complexa,
e talvez multifacetada para estas estruturas. Essa discrepância aponta para a possibilidade de uma perda significativa de conhecimento ou técnica ao longo do tempo, adicionando camadas de mistério à história já complexa destas antiguidades e desafiando a linha do tempo histórica convencional. A evidência de erosão hídrica na esfinge, sugerindo sua existência por volta de 12.000 a 13.000 anos atrás, juntamente com descobertas arqueológicas que antecedem as civilizações conhecidas, apoia a ideia de que a história da civilização humana é caracterizada por ciclos de avanço e declínio, em vez de uma progressão linear. Este padrão, ligado à precessão dos equinócios de 26.000 anos, revela uma trajetória da humanidade marcada por altos períodos de conhecimento e tecnologia, seguidos por catástrofes e redescobertas. Notavelmente, estruturas antigas descobertas na Antártida, agora visíveis devido ao derretimento dos gelos e datadas de aproximadamente 20.000 anos atrás, junto com outros sítios como a cidade subaquática no Golfo de Cambay e Göbekli Tepe, desafiam nossa compreensão das capacidades iniciais e da extensão da presença humana no globo. Esses achados sugerem que o que consideramos como o amanhecer da civilização é, na verdade, apenas o último de uma longa linha de sociedades avançadas que remontam muito além no tempo. Essas descobertas formam um rico mosaico que nos convida a reavaliar as origens e habilidades das civilizações antigas, indicando que a narrativa da história humana é muito mais complexa e cíclica do que a visão linear tradicionalmente ensinada. Ao examinarmos os vestígios dessas civilizações perdidas, somos impelidos a reconhecer a profundidade e a complexidade da jornada histórica de nossos antepassados. A supressão de verdades sobre tecnologias avançadas e as nossas capacidades biológicas naturais, como imunidade robusta, cognição aguçada, memória expandida e aprendizado acelerado, marca um ponto de inflexão na trajetória evolutiva da humanidade. A ideia de que dependemos exclusivamente de dispositivos externos ou substâncias para melhorar essas habilidades é um equívoco. Nossa biologia já possui os meios para transcender tais auxílios artificiais. Esse período crucial nos convoca a preservar nossa essência humana fundamental, nossas qualidades intrínsecas e liberdades, evitando a transformação em seres excessivamente dependentes da tecnologia, desprovidos de emoções autênticas e lembranças significativas. Esta encruzilhada na história humana não é uma mera especulação, ela se desdobra em tempo real, exigindo que façamos escolhas determinantes sobre o rumo do progresso humano. A perspectiva de nos tornarmos uma espécie híbrida sublinha a importância de valorizar nossa humanidade acima da ampliação tecnológica. A discussão sobre civilizações antigas é essencial nesse debate, pois reitera nossa longa história de existência e inovação tecnológica na Terra, desafiando as versões estabelecidas de nossa narrativa histórica. Isso sugere que podemos estar à beira de repetir falhas históricas se não aprendermos com elas. A exploração das sabedorias e tecnologias antigas faz mais do que questionar nosso entendimento do passado. Ela revela como sociedades avançadas e sustentáveis já existiram e prosperaram. Refletir sobre nosso passado tem o potencial de iluminar nosso presente, incentivando-nos a mobilizar nossas capacidades e conhecimento coletivos para superar os desafios globais atuais. Ao resgatar os valores que orientaram civilizações bem-sucedidas, podemos estabelecer alicerces para políticas e decisões que honrem nossa humanidade, assegurando um futuro florescente. Este debate transcende o interesse acadêmico por nossas origens, alcançando os aspectos espirituais e existenciais de nossa existência. As discussões sobre divindade e espiritualidade, frequentemente entrelaçadas com interpretações religiosas, destacam a busca contínua do ser humano por significado e conexão. Reconhecendo a intersecção entre o avanço tecnológico e a busca espiritual, podemos começar a formular uma visão de futuro que harmonize o progresso científico com a profundidade espiritual, garantindo que, enquanto avançamos tecnologicamente, não perdemos de vista o que nos torna essencialmente humanos. Essa síntese de tecnologia e espiritualidade poderia oferecer um caminho para uma sociedade que não apenas sobrevive, mas verdadeiramente floresce, respeitando tanto nosso legado ancestral quanto as possibilidades futuras.
Neste momento de reflexão sobre a interseção entre tecnologia avançada e capacidades humanas inatas, a sabedoria de Dolores Cannon oferece uma perspectiva espiritual enriquecedora que pode guiar nossa jornada adiante. Cannon, através de suas explorações da regressão a vidas passadas, nos lembra da capacidade inerente do espírito humano de transcender limites materiais e reconectar-se com uma sabedoria universal. Sua obra ressalta que, ao mergulharmos nas profundezas de nossa consciência, podemos desvendar os mistérios de civilizações antigas e redescobrir tecnologias e conhecimentos que harmonizam o físico com o espiritual, sugerindo uma evolução que não se limita à tecnologia externa, mas que se expande através do crescimento interior e da compreensão espiritual. A finalização desta discussão nos convoca a considerar um futuro onde nossa trajetória evolutiva abraça tanto o avanço tecnológico quanto o desenvolvimento espiritual. Inspirados pelos insights de Cannon, somos encorajados a buscar um equilíbrio entre utilizar a tecnologia para melhorar a vida humana e cultivar nossas capacidades espirituais e intuitivas, reconhecendo que o verdadeiro progresso reside na harmonia entre nosso desenvolvimento interno e externo. Este caminho não apenas preserva, mas enaltece nossa essência humana, assegurando que, enquanto exploramos as fronteiras do conhecimento e da inovação, permanecemos ancorados na profundidade de nossa alma e na conexão com o cosmos. Ao contemplarmos a interação entre nossa herança ancestral e o potencial futuro, Dolores Cannon nos inspira a visualizar uma humanidade que reconhece seu lugar no universo não apenas como criaturas de matéria, mas como seres de luz, com capacidades ilimitadas para o amor, a compreensão e a cooperação. Nesta visão, o progresso tecnológico serve como uma ferramenta para aprimorar nossa experiência humana, enquanto nosso crescimento espiritual nos eleva a novas alturas de consciência e conexão universal. Este é o desafio e a promessa da nossa época: forjar um futuro que ressoe com as lições do passado, honre a sabedoria ancestral e abrace a infinita capacidade do espírito humano para evoluir além das fronteiras do conhecido. Que possamos caminhar juntos nesta jornada, guiados pela luz da sabedoria espiritual e pelo compromisso inabalável com a preservação e celebração da nossa verdadeira essência humana. Se você se sentiu inspirado pela nossa jornada explorando a intersecção entre a espiritualidade, as capacidades humanas inatas e o legado das civilizações antigas, então este é o momento de aprofundar ainda mais essa conexão. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos futuros, onde continuaremos a desvendar os mistérios do universo, da consciência humana e do nosso potencial ilimitado.